Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque Tu estás no controle de todas as coisas. Entregamos a Ti a nossa alma, nossos sentimentos, para que sejam blindados em Cristo Jesus. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida e todos os nossos caminhos, aquilo que temos planejado, Senhor, que seja planos que venham do Teu coração, porque aquilo que não sai de Ti não pode também estar em nós. Nós pedimos agora também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Às vezes que erramos ainda em oculto, nem sabemos que estamos errando. Que Tu possa, Senhor, nos limpar nesse momento. Abre a nossa mente e dá-nos sabedoria para entender aquilo que Tu queres tratar conosco através desse módulo, dessa matéria. Que Tu possa, Senhor, nos ensinar. Estamos abertos para aprender de Ti. Espírito Santo, Tu tens o controle total de tudo que vai ser falado. Não deixe sair da nossa boca nada que não venha de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o livro de Provérbios é um livro muito especial para mim, né? Eu fico muito feliz de poder dar esse módulo, porque Provérbios por diversas vezes me salvou. Provérbios por diversas vezes me desviou de algo que certamente me levaria para uma armadilha. Provérbios é um livro sapiencial, é um livro de conselhos, é um livro que em sua maioria foi escrito pelo homem mais sábio da terra, na qual a Bíblia diz que nunca existiu e nem existirá homem igual a ele em relação à sabedoria e dinheiro, que foi Salomão. No capítulo 1 de Provérbios começa dizendo: Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E para a gente falar um pouco de Salomão, eu queria voltar só um pouquinho em Davi. Né? Na verdade, a maioria das coisas que se trata de Bíblia, nós temos que falar rapidamente de Davi. Quando nós começamos o módulo de Jesus, a vida de Jesus, nós falamos, eu acho que na primeira e na segunda, sobre Davi, porque a promessa feita a Davi foi o que gerou o Messias. Né? Sobre tua casa eu vou estabelecer o trono em Jerusalém para sempre. E tantas outras promessas que foram feitas, tantas outras alianças que foram feitas com Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Na última aula nós falamos sobre ser uma pessoa segundo o coração de Deus, e eu perguntei o seguinte, e repito essa pergunta. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, já sei. Ele era um homem tão bom que ele era quase igual a Deus, por isso que ele era segundo o coração de Deus. Correto? Sim ou não? Não, ele era um homem comum como qualquer outro. Ele era segundo o coração de Deus, porque no coração de Deus estava gerado levantar uma pessoa como Davi. Porque erros, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós sempre vamos cometer. Cometemos e muitas das vezes ainda vamos cometer lá para frente. O problema de ser temente a Deus, ou de ser crente, etc., não é errar ou não errar, mas é arrepender-se dos seus erros. O grande problema começa quando nós não temos o coração voltado para quebrantamento. E Davi não tinha problema com isso. Davi, ele errava e automaticamente, quando ele percebia que estava no erro, ele já se prostrava, e a Bíblia diz que ele rasgava suas vestes de rei, e era tremendo o que acontecia ali. Porque ele era um homem mais poderoso da época. A Bíblia diz que nenhum exército era mais forte que o exército de Davi. Davi tinha poder, dinheiro, tinha mais de 700 concubinas. Tudo que você pode imaginar que faz um homem se achar, Davi tinha. E ainda assim, diante de Deus, ele não se achava. Isso movia o mundo espiritual, isso movia o coração de Deus e fez com que Deus fizesse alianças com Davi. E Deus prometeu a Davi que daria sequência ao seu trono. Isso na época era algo muito importante, porque, por exemplo, o primeiro rei de Israel, que foi o antecessor de Davi, se chamou Saul.
Deus deu sequência ao trono de Saul? Não. Veio então um homem de linhagem real e tomou o trono, foi isso? Não. Então, não existia ainda um modelo, um padrão a ser seguido. A preocupação com quem iria dar continuidade à monarquia era muito importante. Era muito grande a preocupação. E Davi sempre falava isso: Senhor, toma o teu servo em tuas mãos e dê herança ao seu servo, dê continuidade ao trono do teu servo. E Deus, sabendo das preocupações, dos anseios do coração de Davi, ia fazendo alianças com Davi. Davi começa a perceber que ele prosperou muito. Davi prosperou demais, de uma forma sobrenatural. E ele começou a perceber o seguinte: poxa, eu habito nessa mansão aqui, eu tenho tudo, eu tenho servos, servas e etc. Mas a arca do Senhor, a presença de Deus, está numa tenda. Não é certo que isso seja assim, então eu vou construir um templo. E Davi começa a sonhar, começa a projetar, e de repente o Senhor aparece para ele e fala o quê? Quem lembra? Davi, você não vai construir esse templo, porque suas mãos estão sujas de sangue. Davi era um matador. Ih, meu irmão, você... Davi era matador ou não era? Então, por exemplo, um policial está na favela, é o trabalho dele, ele está defendendo a sociedade. Aparece alguém na frente dele, troca tiro, ele mata o bandido, ele é um matador? Sim ou não, gente? Então Davi era matador ou não era? Uma coisa interessante, rapidinho, você apareceu na aula, né? 2 meses depois aparece e quer fazer uma pergunta. Mas também é muito além disso. Porque você vê que existiam guerras que Deus mandava Davi matar. Fala, você vai lá, você não deixa nem mulher e nem criança vivo. Peraí. Tem alguma coisa que Deus é esse. Como é que vai matar uma criança? Como é que vai matar uma mulher? Deus fala a mesma coisa para Saul. Saul, você vai lá no reino, que eu me esqueci agora, não lembro se foi os amalequitas, mata todo mundo. Você vai matar o rei, você vai matar as mulheres, as crianças, os animaizinhos indefesos. Se naquela época existisse a suípa, estava todo mundo ferrado. Mata os animais e mata todo mundo. Aí Saul, um grande político, prende o rei. Fala, para que eu vou matar se eu posso prender, escravizar e etc, etc. O que acontece? Vai Samuel, enviado por Deus, porque Deus sempre escolheu um modelo teocrático para reger. Nós falamos disso na última aula, ou seja, Deus queria governar sobre o povo que escolheu um rei. Não foi da vontade de Deus de estabelecer a monarquia em Israel, e sim era a teocracia, mas eles decidiram assim. Então Deus falava com o profeta e o profeta ia ser a boca de Deus na nação. E Samuel falou, Saul, por que você desobedeceu a Deus? Deus não mandou você matar o cara? Porque você tentou ser esperto, bonzinho, justo, ou qualquer coisa, bote qualquer palavra em cima disso, qualquer adjetivo. Hoje, Deus tira o trono de você. E hoje poderia ter sido confirmado o trono de Israel em tuas mãos. Mas Deus está te tirando. Então, quando Deus fala que Davi era um homem que tinha sangue nas mãos, não necessariamente ele está falando de assassinatos. Porque muitas das coisas que aconteceram foram permissão de Deus. Ou até ordem de Deus. Em todas as guerras, Davi consultava a Deus, o que a irmã está lembrando aqui. Senhor, subirei eu contra os filisteus e os vencerei? Deus falava em algumas ocasiões, sim, pode ir que você vai vencer. Em outra falava, não vai não, porque eles estão armando uma emboscada para você. Ou seja,
repare que o nível de intimidade que você tem com Deus, o nível de relacionamento que você tem com Deus, determina as estratégias cotidianas da tua vida. Porque muitas das vezes nós tropeçamos em pedrinhas, em dificuldades pequenas na nossa vida, porque nós não temos estratégias dadas por Deus no nosso dia a dia. Então a gente vem às vezes domingo no culto, tem um culto maravilhoso, fala, bom, estou cheio para a semana toda. E a falta da intimidade ou da conversa com Deus gera que nós tomemos decisões precipitadas, façamos escolhas erradas, a gente fala mais do que deveria falar, e etc, etc, etc. Ontem eu não sei quem teve a oportunidade de ver, eu não lembro se foi Fantástico, não lembro onde foi, que aquele Paulo Silvino estava dando uma entrevista sobre a recuperação do filho dele. Vocês viram isso? E ele falou uma coisa interessante. Você vê que ele não é um cara religioso, não é um cara ligado a igreja nenhuma ou a religião nenhuma. Ele falou assim, só que uma coisa eu nunca abri mão na minha vida, da intimidade com Deus. Eu falo com Deus. E ali eu garanto uma coisa para os irmãos e não se escandalize. Ele foi muito mais profundo do que muitos pastores, teólogos, bispos, apóstolos e profetas seriam. Ele falou assim, quando eu soube que meu filho tinha quebrado o pescoço e as chances de sobreviver eram muito pouco, eu fui para um lugar separado e comecei a falar com Deus. Eu falei assim, Deus, olha só, você pode até levar meu filho, mas vai pegar mal é para você. Porque o Brasil todo está orando por ele. Ele usou essa palavra. O Brasil todo está orando por ele. Agora, não vai ser muito mais marketing para você curar ele, tirar ele da cama, e eu me responsabilizo em divulgar isso? Olha a negociação que ele fez com Deus. Pô. Aí ele falou assim, passou alguns meses, meu filho se recuperou. E a partir desse dia, Deus nunca mais precisou me provar nada. Cara do mundo. Em uma das aulas a gente falou o seguinte, quem vai para o céu? É crente, é católico, é espírita? Quem vai para o céu? Vocês lembram dessa aula? Quem vai? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. A gente não sabe de onde vai vir não, meu irmão. Ah, pastor, está falando besteira. Está falando besteira porque o católico, ele faz sinal para a santinha. E eu não sei o que você faz quando está sozinho em casa, meu irmão. Eu não sei como Deus vai julgar você. Eu sei como ele vai me julgar porque eu me conheço. Mas eu não sei como ele vai julgar você e não sei como ele vai julgar também o católico que às vezes está por ignorância fazendo um sinal para a santa. E às vezes você... Parece que eu não estou acusando ninguém, meu. Já tem 2 irmãos se olhando assim. Será que alguém falou para o pastor? Falaram para o pastor. Ninguém falou nada não, fique tranquilo. Né? E às vezes você erra e não por ignorância. Erra conscientemente porque conhece a palavra de Deus. Então quem somos nós para sentarmos na cadeira do juiz que é um só Deus? Nem Jesus é juiz, ele é advogado. O único juiz que existe é Deus. Quem somos nós para dizer quem está certo, quem está errado, quem vai para frente e quem não vai? Ó, quem vai comprar o DVD do Treinamento de Líderes? Porque está com o carro ali atrapalhando. Vamos lá, Provérbios capítulo 1. Na minha opinião, não era não. Ah, tá bom lá. Então deixa eu voltar, vocês ficaram com essa... Tá bom, vamos acabar. Olha só, a forma que Deus deu para Davi de conquista foi através da espada. Davi não era um homem que amava matar. Davi não era um homem que falava, hoje eu vou sair e vou matar um. Eu não sei quem viu o filme A Lista de Schindler, que mostrava que um coronel ou general lá alemão acordava de manhã... ia para a varanda, pegava a espingarda ainda de pijama e ficava mirando, deixa eu ver qual judeu que eu vou matar hoje, aquele ali. Pá! Matava. Davi não era esse tipo de homem. Davi, ele fazia o que tinha que fazer para defender o povo e para conquistar a cidade. Só que, em alguns momentos da vida dele, ele cometeu erros. Como, por exemplo, o famoso erro que foi culpa totalmente de Batseba, vocês sabem bem, né? O erro quando ele cai com Batseba e manda matar Urias. Né? Eu não vou entrar nessa matéria hoje, porque estamos em lugar aberto. Se estivesse na salinha, eu entrava na matéria.
O livro de Provérbios é um dos livros que nós conhecemos como poéticos ou sapienciais. Ou seja, é um livro também de instrução, né? Sapiencial já está voltado para isso, né? Para a sabedoria. E que expressa não só a sabedoria de Salomão, mas a sabedoria de Israel. É bom você notar isso. Eu estou lendo um livro chamado A Nação Empreendedora, de Saul Singer. É um judeu muito conhecido, um empresário muito... Veio para o Brasil umas 2 vezes, aquele João Dória Júnior trouxe ele para uma conferência de empresários em São Paulo muito forte. Tá em português. Já tem em português. Se eu não me engano, A Nação Empreendedora. É a bandeira de Israel na frente, A Nação Empreendedora. E ele fala sobre isso. Ó. Uma das coisas que fez o povo judeu prosperar tanto em 60 anos de nação foi a sabedoria de Israel. Que sabedoria? A sabedoria dos antigos. Como é que o exército de Israel hoje se prepara para uma guerra? Vai lá em Gideão, estou falando sério, é assim. Vai lá em Gideão, vai lá em Josué, vai lá em Davi e fala, olha como é que eles faziam, olha como é que eles... E eles começam a entender técnicas que desde os antigos, 3.000 anos atrás, já se usava. Eu acho que eu nunca contei essa história em classe. Uma vez eu estava almoçando com um general do exército de Israel lá em Tel Aviv. E ele estava me contando uma história muito interessante, porque no altos do Golã, né, nas montanhas que separam Israel e Síria, em 1983, a guarnição israelense foi cercada pelos sírios de madrugada. E quando eles deram conta, eles já estavam cercados, não tinha como fugir. E eram 70 tanques sírios contra 5 tanques de Israel. Anote esse número que é importante. Eram 70 tanques sírios contra 5 tanques de Israel. Então todos os israelenses começaram a ficar muito nervosos. Já era, não só vão matar a gente, como vão tomar a fronteira. Tomou a fronteira, já era. É mais uma guerra agora para recuperar. Mais 10 anos nossos filhos morrendo, mais 10 anos de calamidade, falta de comida, falta de luz e nossa família em paz. Ou seja, não é simplesmente me matar. Se fosse matar e resolver o problema, tudo bem, mas eu estou abrindo guarda para que meu país sofra por mais 10, 20, 30 anos. Eles estavam desesperados. E o general desceu, que hoje já é morto, esse general desceu e começou a citar salmos, e começava a bater nos tanques israelenses e citava salmos. E ele também falava assim, lembre-se da sabedoria dos antigos, e começava como se fosse um pastor ministrar todo mundo, falou, calma, volta para o tanque, eu vou ter a instrução. E o general acalmou todo mundo e falou assim, a instrução é a seguinte, todo mundo vai desligar os seus tanques. Todo mundo falou, pô, o cara endoidou de vez. Se eu desligar o tanque, naquela época não eram esses tanques modernos, não. Era aqueles tanques enormes, velho, aquela lata, aquele ferro enorme. Ó, se eu desligar meu tanque, general, eu não consigo mover o canhão. A nossa única chance de defesa, mesmo sendo 70 contra 5, é eu mover o canhão, mirar em alguém e atirar, pelo menos pegar um. E ele deu a ordem. A ordem direta é desliguem os tanques. Todo mundo desligou os tanques. E na madrugada, os sírios, como não tinham visão infravermelha, não é isso? Não tinham infravermelha, eles não sabiam, eles não conseguiam ver pela noite exatamente onde estavam os tanques israelenses. Então, o general sírio, muito inteligente, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, como nós não estamos vendo Israel, é fácil, é só a gente ir avançando, o barulho que a gente escutar de tanque, a gente atira. Então, a Síria começou a avançar, escutava um barulho de tanque, bum, atirava. Avançava, escutava o barulho de tanque, bum, atirava. No final da manhã, 70 tanques sírios destruídos e 4 de Israel em pé. Só um israelense foi atingido. A Síria se autodestruiu. Isso está nos livros da história, você pode buscar na internet. Você quer maior sabedoria do que essa? Você vencer a guerra em menor número? Agora, isso é algo inédito para Israel, vencer a guerra em menor número? Não. Por que nós falamos de Gideão no início? Porque Gideão estava com 10.000 homens. E falou, quem for covarde, quem tiver medo, pode sair. Aí saiu quase todo mundo. Meu Deus do céu. Agora não está bom ainda, o número ainda está muito. Quem beber água, você vai se ajoelhar. Aliás, nós fomos na fonte de Gideão, quem teve a oportunidade de ir, um lugar lindíssimo, onde Gideão bebeu água com o exército. Quem beber água, abaixando a cabeça como um cachorro, lambendo a água,
sai. Quem levar água na boca, fica. Quantos homens ficaram? 300. E 300 homens aniquilaram o exército inimigo em número muito maior. Então a sabedoria de Israel sempre foi muito procurada por aqueles homens que queriam prosperar durante esses últimos séculos. Eles sabiam que tinham que buscar algo vindo de um povo que sempre venceu. Então, nesse livro ele explicava muito isso. Ele falava assim, poxa, como impressionava aos grandes banqueiros da Europa antiga, como o judeu conseguia lidar com dinheiro, por exemplo. Uma pergunta, quem fundou Nova York? Quem fundou Nova York? Os judeus. Vocês sabem de onde eles saíram para ir para Nova York? Agora você vai cair para trás, para quem não sabia. Da onde? Recife. Vocês não sabiam disso? Eles vieram da Holanda para Recife, e em Recife eles falaram, nós vamos fundar a Nova Amsterdã. E aqui vai ter bancos, vai ter prédios, aqui nós vamos construir coisas grandes, e nós vamos fazer a capital do mundo aqui. Nossos amigos jesuítas, muito espertos, expulsaram os judeus por não quererem se converter ao cristianismo. Eles saíram de barquinho, se instalaram numa ilha chamada Manhattan e fundaram a cidade de Nova York. Ou seja, nós poderíamos hoje ter Nova York aqui em cima. Ah, Jesus! Não, ou seja, o prêmio Outlet podia ser aqui. Mas nós desperdiçamos a nossa oportunidade e eles foram para lá. Então a sabedoria de Israel sempre foi muito procurada. E Provérbios, na minha opinião, é a expressão da sabedoria divina para o nosso dia a dia. Porque tem coisas que não são espirituais, preste atenção. Tem coisas que são decisões suas no teu cotidiano. Ai, hoje com certeza vai acontecer alguma coisa, o anjo vai descer, vai me dar um sinal e que vai não sei o que. A gente às vezes mistifica muitas coisas que são absolutamente naturais. E Provérbios tem conselhos. Assim, do que Provérbios trata? Trata de sabedoria. Trata de temor do Senhor. Temor do Senhor. Repete comigo. Temor do Senhor. Trata de humildade. Trata de honra. Trata de dinheiro. Quem é que gosta de dinheiro? 3 pessoas só, então vou fazer uma oração aqui. Peraí. Assim, quem tem, quem está satisfeito, que fique com o que tem. Está amarrado, né? Jesus, sabe? Dinheiro, fala de sabedoria, temor do Senhor, humildade, honra, dinheiro, mulher. Por que mulher? Porque mulher é um dos problemas da sociedade. Aliás, da humanidade. Vocês não concordam comigo, irmãs? Mas eu vou provar. Ah, vou provar aqui, ó, biblicamente. Estou brincando. Vocês são a solução. Pecado. Fala de dinheiro, honra, dinheiro, mulher, pecado, conselhos e dos progenitores, dos nossos pais. Que está ligado à honra também. Dinheiro, mulher, pecado, conselhos e progenitores. Vai ter apostila. Tá? Ainda não comecei a preparar, mas essa semana eu vou começar a preparar. Os irmãos precisam orar por mim, pô. Ah, vai ser o mesmo esquema, lá pro final. Vou mandando um capítulo por vez. Por exemplo, vamos abrir rapidinho em 20, um conselho que Provérbios dá. 20:19. Assim, Provérbios está, a solução da sua vida está em Provérbios. Que isso, pastor? A solução da minha vida é Jesus, aleluia. É, Jesus e Provérbios. Tudo que você precisa ler e saber para vencer na vida está em Provérbios. Escuta o que eu estou te falando. Versículo, que é a palavra de Deus, claro. 20:19 diz assim: o fofoqueiro, o mexeriqueiro, revela o segredo. Aqui não tem isso, glória a Deus. Mas por aí tem. Né? Aqui na ilha não tem essas coisas, mas por aí tem. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Sem catucar ninguém do lado, por favor, não é a intenção aqui. Mas o que acontece? Provérbio, o que Salomão fez? Quem era Salomão? Salomão era o seguinte.
Ele era rico por quê? Herdou tudo do pai. Concordam comigo? Ele só multiplicou. Salomão não escravizou um povo. Como é que ele multiplicava? Como é que se multiplicava dinheiro naquela época? Escravizava o povo, tomava todos os bens e fazia com que esse povo pagasse tributo. Aí você ia enriquecendo. Salomão não teve isso porque Davi matou todos os inimigos de Israel antes de morrer. Então Salomão tinha paz, um reino de paz. Salomão não tinha muito trabalho, muitos empreendimentos a não ser o templo. E Salomão era um homem rico, com 1000 mulheres, um homem praticamente feliz. Praticamente assim, precisando da fogueira santa de Israel, da Universal, para dar um upgrade na vida dele, porque estava difícil. O homem mais milionário do mundo, 1000 mulheres e tal. Uma coisa muito, um estresse total. Então, como ele não tinha muita coisa para fazer, ele começou, a Bíblia diz em Eclesiastes, em Provérbios, que ele começou a dedicar-se a olhar as coisas, observar a vida, ver as plantinhas, os animais. É verdade, está na Bíblia. Ele começou a observar, acho que eu vou observar. Aí eu observava. Só que esse tempo livre que ele tinha, e toda a estrutura, todo o recurso que ele tinha para investir nessas pesquisas, gerou ainda mais sabedoria. Então ele começou a observar todos os erros humanos e começou a escrever. Pô, não faz isso não, sabe? Porque eu observei nos 30 anos que eu não fiz nada da minha vida, eu observei que se você... Estou brincando, ele fez sim. Eu observei que se você usar camisa cinza, segunda-feira não pega mal. Pega mal, não usa e tal. Ele começou a dar conselhos para o teu dia a dia. E quem deu esse conselho? Qualquer homem, não. O rei de Israel, o homem mais sábio do mundo e mais rico do mundo. Não foi qualquer pessoa. Uma pessoa escolhida por Deus para escrever isso. Aí ele diz assim, olha, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Aí a pessoa chega assim, Márcio, rapaz, você viu sábado lá no futebol de Xerém? O cara foi com aquele bonezinho 2 vezes, já veio para a igreja e agora vem pro futebol. Estou estranhando, sabe porque ele bota esse cordão para fora? Rapaz, não sei não, acho que ele quer se aparecer na igreja, sabe? E não sei o que, papá. Ou seja, a pessoa que faz isso com o Márcio em relação ao nosso amigo, qual é o seu nome? Ao Josias, vai fazer com outras pessoas? Daqui a pouco ele está aqui, no nosso irmão, falando assim, rapaz, o Márcio já reparou que o Márcio está ficando careca? O Márcio está ficando, está com essa camisa cinza e não sei o quê. A pessoa tem um prazer de falar. A pessoa que está falando mal de alguém para você é a mesma que vai falar mal de você para outra pessoa, não tenha dúvida, é bíblico. Então, por isso, se você não repreende a pessoa na hora, você simplesmente está dando uma sequência para o erro. Rapaz, você viu, rapaz? Um cara trocou de carro de novo, meu irmão. Ah, não é possível. Esse cara tem participação no dízimo aí, não é possível. Alguma coisa tem. Pessoas que têm um prazer de ficar... Você viu a última do seu Normando, vocês souberam? Não vou contar, não. Ele pediu para não contar, não vou contar, não. Porque o mexeriqueiro revela o segredo, mas eu não vou revelar. Então, Provérbios vai dessas coisinhas tão bobinhas como nós estamos falando agora, com uma fofoquinha tão simples, né? Mas que acaba casamento, que acaba ministério, que acaba com a tua vida financeira, que acaba com amizades. A Bíblia diz que quando o assunto vem à baila, separa os maiores amigos. Provérbios. Então, coisas tão pequenininhas, mas que Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, escreveu para que você tivesse uma vida e uma vida em abundância. Nós erramos porque queremos. Nós erramos porque não entendemos as Escrituras. Nós erramos porque não nos aprofundamos no testamento que Deus deixou para que fosse o nosso guia diário. Então, existem muitos versículos que eu poderia dar hoje, e eu quero dar alguns que eu separei, para que você entenda a ideia de Salomão em escrever provérbios, tá? Por exemplo, em Provérbios capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Salomão percebeu o seguinte, olha, eu tenho muito dinheiro. Presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito poder. E eu tenho muita sabedoria. O que eu preciso mais? Eu tenho Deus, tá? Sempre tem o espiritual. Ele precisava de Deus! Não, ele já tinha Deus. Aí ele escreve o seguinte, olha. Onde não há conselho, fracassam os, mas com os muitos conselheiros há o bom. Ou seja, o que leva o teu projeto ao êxito não é o dinheiro que você tem. Não é a ideia maravilhosa que você teve, que Deus te deu na madrugada quando você estava no monte.
O que leva o teu projeto ao êxito não é você ter 1000 mulheres ou uma, até porque só pode ter uma, né, irmão? Agora, né? De um tempo para cá, 2000 anos para cá, cortaram. Certos privilégios foram cortados. Então, estou brincando, irmão. Depois eu vou falar que o pastor falou que é privilégio. Isso é brincadeira. Vocês não me conhecem, mas... Tá gravando? Que isso, gente? Aí vocês querem fazer gol contra, gente? Eu tô... Faz isso não. Vamos lá. Olha o que acontece. Aí ele diz o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho tudo, mas os meus projetos não estão indo para frente. Por quê? Porque se eu não tiver conselheiros, os meus projetos fracassam. Aí ele vai fazer um versículo sobre isso. Já viu o cara, o pai fala assim, olha, filhão, casa não, filho. Ó, a menina não é para você. Pai, eu sei de tudo. Aí vai o professor da escola bíblica. Rapaz, não casa não, essa menina não é para você não. Aí vai o amigo de infância. Rapaz, eu não sinto que você é muito feliz com ela não. Você é meio dominado, rapaz. Você nem joga bola, a gente joga mais. Não, que sei de tudo. Casa, em 6 meses vem. Lá vem o cãozinho arrependido. Já viram Chaves? Um cabelo vem assim. Vocês estavam certos. Mas foram 6 meses de sofrimento, que escandalizou o evangelho. Trouxe rupturas que dificilmente vão ser cicatrizadas. Mas todo mundo avisou. Mas todo mundo falou. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. A gente quer tomar decisão sem consultar ninguém. Eu vou abrir um negócio. Qual negócio você vai abrir? Não sei. Eu vou abrir aqui. Mas você buscou a informação do mercado? Você viu como é que é? Conversou com alguém que já faz? Não. Eu vou casar. Vai casar com quem? Com uma gatinha que eu conheci, com um gatinho aí. Que eu conheci. Mas e aí, como é que é a família? Como é que é o ministério? Vocês acham que é isso mesmo? Não, a gente vai conversar isso depois, da lua de mel. Vamos casar, depois a gente vê. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Quem escreveu isso? Um homem que sabia o que era empreender. Ele empreendeu a maior obra da sua época, que foi o Templo de Salomão. A Bíblia diz que em todo o Oriente, e quando a gente fala de Oriente, a gente está falando do mundo todo naquela época. Não existia obra igual a essa. Quem fez? Salomão. Ou seja, um empreendedor nato escreve o seguinte, olha, eu tenho tudo, mas sem conselhos meus projetos fracassam. E aí ele deixa uma dica para você, e isso é que é engraçado, é que a Bíblia é de graça. Como é que a gente não busca isso todo dia? Como é que a gente prefere errar 30, 40 anos, se arrebentar para quando chegar a 60 anos de idade, 70 anos, falar, poxa, eu podia ter feito assim, podia ter feito assim, mas a Bíblia falou, desde que você tinha 15 anos, 10 anos, você podia ter pego a Bíblia, e tá a mesma coisa que você vai chegar à conclusão quando tiver 80 anos de idade, é a mesma coisa que Salomão falou aqui desde o início. Salomão escreve em capítulo 13, versículo 11. Desde aquela época já existia muita corrupção, né? 13, 11. Vamos começar do 10. Da soberba só resulta a contenda. Olha só, a primeira coisa que Salomão começa a falar. Da soberba só vai sair briga. Sabe, do nariz empinado, do peito aberto, só vai sair briga. Mas os que se aconselham, mas com o que se aconselham, se acha a sabedoria. Aí entra no assunto que a gente vai falar. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Isso foi escrito há 3.000 anos atrás, quando não existia ministro do PT, da Dilma, quando não existia nada disso, cachoeira, nada disso. Há 3.000 anos atrás, Salomão escreveu coisas que servem para a gente até hoje no dia a dia. Assim, olha, as facilidades para ganhar fácil são muitas. Né? Tem gente que fala assim, eu passo muita dificuldade porque o mundo está perdido hoje. Duvido que na época de Jesus era assim, querido. Na época de Noé era pior. 4.000 anos atrás já era pior. Deus teve que destruir a terra porque não estava aguentando mais. Deus destruiu você, destruiu a terra hoje? Não, quer dizer que a gente está melhor do que a época de Noé, 4.000 anos atrás. Nós estávamos numa aula de
eu não lembro, eu acho que foi em Beth Shen, no terceiro treinamento de líderes, que o arqueólogo Eli Bar-David, que vai estar com a gente aqui no simpósio de liderança, estava explicando que na época romana, dentro de Israel, as relações sexuais eram feitas em público. Com as prostitutas, era um lugar lá que você ia em público. Numa cidade em Israel, perto da Galiléia, chamado Beth Shen e tal. Isso você vê hoje em dia? Vê? Não, porque é atentado ao pudor, a pessoa. Você vê criminalmente. Você vê por aí, ali, se for na Praia da Bica à noite, lá no finalzinho. Mas você não vê licitamente. Na época era lícito. Então não fale que a sua época é pior do que a dos outros. Não tente defender os seus erros, botando a culpa na tua geração. A minha geração é perversa, por isso que eu erro assim. Porque a Bíblia diz que desde aquela época já existiam os problemas que existem hoje, ou até piores, como fala aqui. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Amém? Pode falar. Muito, muito. Uhum. Exatamente. O que o Márcio está falando é que, às vezes, um capítulo aborda vários temas. Adultério, preguiça, suborno, e etc. E exatamente isso é Provérbios. Vários temas dentro de um capítulo. Uhum. Sempre. Sempre. Deixa eu ler aqui Provérbios 6, 26. É engraçado que Salomão fala muito sobre a mulher adúltera. Né? Salomão ele dedica quase um capítulo todo e alguns versículos de outros capítulos falando sobre o adultério e a mulher adúltera. E ele fala o seguinte aqui no 6,26, que é algo para a gente até filosofar. Porque diz assim: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas, porém, a mulher adúltera anda à caça de vida preciosa. Vou tentar ser breve, porque esse assunto ele tem muitas ramificações. O que Salomão diz é o seguinte: olha, a prostituta, ela está lá trabalhando, e por mais que você vai pagar por ela, é um pedaço de pão. Mas tem um problema maior do que ela, tem a mulher adúltera que anda, que está por aí. A caça das vidas preciosas. Vida preciosa não é o bonitão que tem carro, que tem um bom salário. Vida preciosa é aquele que tem um coração para Deus. Então, às vezes, tadinho, o bicho é feio que dói. Aí uma começa a olhar no meio da rua, chama, troca, sinal, e o cara fala: estou bonito, estou bonitão, minha esposa não está me valorizando. Já viu? Isso não, né? Já viram essa história por aí, né? Assim. Aí você começa a botar um monte de minhoca na cabeça, um monte de coisa. Então quer dizer que, na verdade, eu sou bonito, sim. Olha, minha esposa não me valoriza. Papo vai, papo vem. Ela está caçando as vidas preciosas. Isso nós estamos falando de algo que foi escrito há 3.000 anos atrás. Salomão, ele é tão profundo nos seus conselhos, nas suas colocações, que ele vai em todas as áreas da tua vida. Ele vai falar da tua vida financeira em Provérbios. Ele vai falar de preguiça. Preguiça, gente. O cara era rei de Israel, tinha que escrever sobre preguiça. Tinha, ele sabia que tinha o poder de destruir o teu trabalho, a tua vida financeira. Meu Deus do céu. Tem como, até desligar esse aqui, pelo menos. Acabando com a minha garganta. Jesus. Querido, e não tem algo, escute bem que eu vou falar principalmente para os homens. Para as mulheres também, mas como está falando de mulher adúltera, eu vou falar mais para os homens. Não tem algo mais poderoso para acabar contigo para sempre do que a mulher adúltera. Dinheiro pode acabar contigo, você fica 2 anos mal, você pega e levanta.
Vem a Dilma, lança um plano melhor, o Banco Itaú te dá uma facilidade, você vai, pum, quando você vê, você se levantou. Estou mentindo? Hã? Problema pode ser qualquer um. Sempre tem uma solução. Agora, quando a Bíblia diz que a mulher adúltera anda à caça de vida preciosa, ela só quer o que é precioso em você. O assunto não é o sexo. O assunto é o que você tem de precioso. Enquanto ela não destruir o que é precioso em você, que é o seu coração, ela não larga. Quando você está destruído, quando o teu coração está destruído, que aí, se levantar, demora muitos anos, aí ela sai fora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está na Bíblia. E a mesma coisa serve para as irmãs. Nós precisamos ler Provérbios diariamente. Hoje é uma aula introdutória. Eu estou apenas comentando algumas coisas que nós vamos tratar durante as aulas, alguns assuntos que nós vamos ver e rever durante esses próximos 2 meses, para que você saiba que Salomão tocou em todo tipo de assunto, e nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas, ele deu conselhos para que você prospere. Salomão fala de casamento, fala de relacionamento, fala de sexo. Você sabia disso? Hã? Não sabiam? Nós não vamos ler o versículo agora, não, que é pesado o versículo, mas está aqui. Nós vamos ler depois de, que horas são? 9h45, depois das 10. Mas Salomão também fala sobre a vida sexual do casal. Meu irmão, Salomão escreveu sobre tudo. O bichinho tinha tempo mesmo para escrever. Ficava meditando, analisando. Tinha 1000 mulheres. Ou seja, todos os problemas que uma pessoa pode ter na vida, ele teve. Pensa na tua vida, pensa nos teus problemas. É um só, ele tinha 1000. Esse dia eu cheguei em casa, estava arrebentado, cansado, dor nas costas, trabalhei o dia todo, não sei o quê. Cheguei, deitei no CT no sofá, liguei a televisão. Aí chega olha aquele. Aí vem a Janine, minha esposa. Tiago, você não sabe o que aconteceu? É que não sei o quê. E mulher tem esse dom, ela sai falando, né? E aí eu continuei vendo a televisão, ela falando. Um homem ele tem um poder, uma capacidade de assimilar, né? Então a gente está assimilando, eu já estava até com a solução do que ela está falando e continuei trocando os canais. Viu? É isso que eu te falo, você não presta atenção no que eu te falo. Eu estou aqui falando há 20 minutos e você não olhou para mim. Eu falei, amor, sem olhar, amor, já entendi o que você falou, deixa eu só continuar vendo meu jornal aqui, tá bom? Já entendi tudo, obrigado, tá? Depois a gente conversa. Não, você não entendeu, desliga a televisão, nós vamos conversar agora. Olha, não está bom o relacionamento. Pum, desliga, vou ligar para o pastor Jonas, vou falar com a pastora Naira. Porque, rapaz, a mulher, ela se expressa, o homem, né, ele internaliza as coisas, a mulher externa as coisas, né? É um problema sério, meu amor, já entendi. Você começou o assunto, eu já sabia qual era o final, nem precisava ter falado tudo. Mas se a gente fala isso, Jesus, você vai criar um problema, quem vai sofrer? A gente! E vamos entrar num regime de jejum por alguns, né? Exatamente, a irmã estava falando, custava escutar, mas você está cansado, o trabalho todo, o dia todo de trabalho, você queria ter aqueles 10 minutinhos de paz, mas eu só quero 10 minutinhos de paz. Eu quero ver o William Bonner em paz. Mas o homem é muito diferente da mulher, a mulher é muito diferente do homem, e Salomão teve 1000 mulheres para testar, para fazer todas as experiências, e escrever. Como você sair fora dessa furada? Estou brincando. Mas no versículo 5, capítulo 5, do 18 ao 19, 18 e 19 ele fala sobre a vida sexual do casal, em outros versículos também, mas esse aqui no 18 e 19 ele fala sobre a vida sexual do casal, e depois continua falando sobre a mulher, sobre o adultério. Né? Então ele diz aqui no 18, seja bendito teu manancial. Quem sabe o que é um manancial? Exatamente. É a fonte
do prazer, o manancial. O teu quarto, o teu leito, para quem é casado. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Agora, preste atenção, o hebraico desse alegra-te não é alegrar de alegria. Depois nós explicamos melhor sobre o hebraico. Corça de amores e gazela graciosa, saciente os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Romântico. Romântico e profundo. E ele aqui explica o que, de tudo, de 1000 mulheres que ele teve, ele escreveu, é isso que faz sentido na vida do homem e da mulher. E ele descreve coisas importantes. Por isso que nós temos que atentar para quem é mais sábio que nós. Agora ele continua dizendo assim, filho meu, por que andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Tá bem decente essa Bíblia. O seio, né? Aqui está peito meu. Ah, tá peito? Peito, tá peito, na Bíblia tá peito. Então não é pecado falar peito, tá aqui na Bíblia. A irmã fez o sinal da cruz, Jesus, o pastor falou peito. Está aqui. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas, ou seja, todos os seus caminhos. Então, Salomão está falando o seguinte, não importa o que você vai fazer, saiba de uma coisa, Deus está te olhando e considerando os seus caminhos. Ele está julgando, considerando os seus caminhos. E Salomão, ele foi guiado por Deus, guiado pelo Espírito da Sabedoria. Nós temos um capítulo aqui em Provérbios que fala todo de sabedoria. E, inclusive, chama a sabedoria de arquiteto do universo. Assim, quando Deus estava formando a terra, a sabedoria, estava do seu lado e era o seu arquiteto. Querido, lindo isso. Porque o Espírito da sabedoria encarnado é Jesus. A sabedoria, o amor. O Espírito da sabedoria estava ao lado de Deus, criando o universo. E Salomão consegue dominar os segredos da sabedoria e ministra para todas as pessoas que querem ler, através de provérbios. Como nós não atentamos, desculpa a minha indagação novamente, mas como nós não atentamos diariamente para regras de vida que foram propostas e escritas para nós, através de provérbios. Se é de graça, se está à nossa disposição, e se esses caminhos são de vida e vão trazer vida em abundância em todas as áreas da sua vida. Provérbios 22, versículo 1. Aí Salomão vem, esse versículo é muito famoso. Fala assim, mas vale, esse todo mundo sabe de cabeça, mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Salomão, ele sabia qual era o vazio que ficava dentro do seu coração. Por exemplo, se dinheiro trouxesse felicidade, quem acha que dinheiro não traz felicidade? Levanta a mão. Peraí, gente, vocês estão tudo crentes. Quem acha que dinheiro não traz felicidade, levanta a mão. Então, meu irmão, você pode me dar o seu e ser feliz. Isso é antiga pra caramba. Não traz felicidade. Agora, se dinheiro trouxesse felicidade, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho seria muito feliz. Vocês têm visto as últimas entrevistas dele? O cara está abatido, está falando nada com nada. O repórter pergunta uma coisa que tem filmagem dele fazendo. Fala, não fiz não, foi ou não. Hã? Já foi para o Atlético ele? Isso era segredo, né? O mexeriqueiro descobre todos os segredos. Ainda nem saiu na televisão, o irmão já sabe que foi para o Atlético. Pastor, foi para o Atlético, soube aqui, pá. Depois eu vou ler uns versículos aqui de provérbio para o irmão. Nem o Ronaldinho sabe ainda, mas o irmão já sabe, já li, já que vai. Olha só. Então o dinheiro não traz felicidade. Senão ele seria feliz. Salomão tinha muito dinheiro e
tinha vazios dentro dele. É por isso que ele pesquisava tanto. Ele falou, poxa, eu tenho tudo que um homem pode querer. Nos dias de hoje, colocando para os dias de hoje, qualquer Ferrari, qualquer cobertura em Nova York, qualquer coisa que se imaginar, qualquer avião ele poderia comprar, qualquer coisa. Mas ele tinha um vazio dentro dele, qualquer mulher, 1000 mulheres à disposição. Qualquer coisa ele podia ter, mas dentro dele ainda tinha um vazio. Então ele começava a pesquisar, ele começava como pode ser. Quando ele escreve Eclesiastes e Provérbios, é algo tremendo, porque ele coloca assim, o que ele descobriu de como preencher esse vazio. Lembra que nessa época não tinha Jesus nem Espírito Santo. Então ele foi assim, fantástico, porque ele pegou coisas naturais, coisas do dia a dia que vão te ajudar a preencher. Imagina hoje com o Espírito Santo e com Jesus nas nossas vidas. Da mente. Também, a sabedoria é Deus falando contigo. Os 3 livros que Salomão escreveu, se foram em fases diferentes, eu preciso... certamente foi, ele não escreveu junto. Agora, por exemplo, abre aí rapidinho em 2 Reis. Vamos ler daqui a pouco. Vamos rapidinho em 1 Reis. Não sei. 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 4, versículo 29. Só para você entender, fala assim, sobre os livros, sobre as coisas que ele fez e escreveu, você vê como o bichinho tinha tempo. Olha só o que a Bíblia fala. Deu também Deus a Salomão sabedoria. Todo mundo abriu? Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Então você precisa entender uma coisa. Sabedoria, entendimento e inteligência são 3 coisas diferentes. Sabedoria, entendimento e inteligência. As 3 coisas Deus deu sem medida para Salomão. Diz que é como a areia da praia do mar, não tinha como contar. O nível de inteligência, o nível de entendimento e o nível de sabedoria que estava sobre Salomão. Era a sabedoria de Salomão, versículo 30, maior do que todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios, que eram naquela época, para quem não sabe, considerados os maiores sábios. Os magos do Egito eram reconhecidos no mundo todo, naquela época como era somente o Oriente, reconhecidos como os grandes magos. Tá? Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etã, Israelita, mais do que Emã, Calcou e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações ao redor. Compôs Salomão 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos 1.005. Rapaz, ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 músicas. Então, respondendo à pergunta, certamente ele não escreveu isso junto. Existe uma separação cronológica, com certeza, mas hoje eu não sei te responder em que fase da vida dele, por exemplo, ele escreveu Eclesiastes e quanto tempo ele começou a escrever Provérbios e etc. Isso foi no final. Tá. Só para a gente também falar sobre isso, com quantos anos Salomão assume o trono de Israel? Isso é muito importante a gente entender. Não. Quanto? Não. Com quantos? Hã? Não. 12. Quase. 13, 14, 15, 16, 17, 12. 12 anos. 12. Então hoje eu não vou entrar na parte histórica, mas vamos lá. Com 12 anos ele começa a ser preparado, assume o trono. E o que acontece com Salomão? Uma criança com 12 anos tem capacidade para governar? Não.
mais além de capacidade para governar, ele tinha um título que pesava muito nas costas dele. Qual era esse título? Filho de Davi, o grande rei de Israel, o salvador de Israel, o homem que fundou Jerusalém, que construiu o primeiro exército mais poderoso que já existiu. Ele, meu Deus do céu, como é que eu vou dar continuidade ao que Davi, meu pai, começou? E Salomão era um homem muito temente a Deus, porque Davi o instruiu. Nós vamos ler em próprio Provérbios, versículos que dizem que exatamente Salomão falando, quando eu era pequeno e tenro aos olhos da minha mãe, meu pai andava de mãos dadas comigo e me instruía na sabedoria. Então Salomão, ele é quem é, porque ele teve um mentor, alguém sobre ele que ensinou. Porque ninguém, por vontade própria, do nada, chega para Deus e fala: Deus, olha, eu não quero dinheiro, não quero Ferrari, não quero mulher, não quero vitória, não quero nada, eu só quero sabedoria. Ele era uma criança. Ele foi instruído, ele foi mentoreado. Davi, no auge da sua sabedoria, que foi a velhice, como qualquer um de nós, o auge da nossa sabedoria vai ser quando nós tivermos anos acumulados, sem mandar nenhuma indireta para o João, que já está chegando no auge da sabedoria. Estou brincando, João. João fez 42 recentemente, né? Se eu não me engano, 16. Eu ainda não preparei essa matéria, mas tenho quase certeza que é 16 quando ele fez a oração. Deus deu, exatamente. 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 É uma das coisas que nós mais vamos tratar nesse módulo é sobre sabedoria. Porque com sabedoria seus problemas estão resolvidos. Essa é a verdade. Você não vai mais se meter em dívida, você não vai ter mais problema no casamento, porque você vai saber resolver, você não vai ficar trocando canal de televisão, você vai olhar e vai dar atenção. Com sabedoria, você... É verdade. Eu não sou o homem mais sábio do mundo, não. Com sabedoria, você vai resolver os seus problemas. Porque a sabedoria, como diz a Bíblia, ela baixa a tua bola e te dá humildade. Com isso você consegue reconhecer os teus erros e melhorar. Com isso, quando o seu cônjuge, seu irmão, seu pai, sua mãe, quem for seu filho, estiver numa discussão, você vai saber ceder. E metade dos seus problemas começam a se resolver por causa de uma atitude sua. Então nós precisamos buscar a sabedoria. E o interessante é que Salomão, ele foi instruído, mentoreado por Davi. Então, ele era um jovem já diferente. Porque quantos de nós tivemos a oportunidade de sermos instruídos e mentoreados pelo nosso pai carnal? Quantos de nós? Poucos. Sim ou não? Gente, sim ou não? Quantos de nós tivemos na infância um pai que parava e falava assim: meu filho, deixa eu te ensinar. Isso debaixo de orientação divina, porque conselho a maioria dos pais dão. Agora, conselhos debaixo de orientação divina. Olha, eu já venci muita guerra, já fiz isso, já fiz aquilo. Então não faz por esse lado, que você vai se dar mal. Faz assim, faz assado. E Davi, ele estava tão experiente, que quando ele estava no leito de morte, ele chamou Salomão. Salomão fala: oi, pai, deixa eu falar uma coisa com você, Salomão. Faz só uma última coisa antes de você assumir o reino. Que foi, Davi? Fala, meu pai. Passa o ser ao Joabe. Quem foi Joabe? O comandante do exército de Davi, fiel a ele durante anos. Davi pega a mão dele e fala assim: mata Joabe antes de você assumir. Que isso, papai? Joabe, eu vi Joabe me viu crescer, pai. Pai, Joabe não foi um homem fiel a você. É, meu filho, foi ele mesmo. Mas só que ele conhece todo o reino. Ele é um homem experiente em guerra. Ele é como eu. Não vai deixar você ficar muito tempo no poder, não. Mata ele antes de se assumir. Não, mas o sofrimento não acaba aí, não. O sofrimento é que Joabe está dizendo: sai correndo.
Quando começa o burburinho, vão te matar, ele sai correndo e vai para onde? Vai para a ponta do altar, toca e pede misericórdia. Salomão entra, tem misericórdia? Mata ele. Se ele tivesse misericórdia, ele tinha perdido o reino dele. Tem decisões na sua vida que são difíceis e contrariam a tua mente, mas se Deus mandou fazer, é porque Ele está conhecendo o teu futuro daqui a um tempo, Ele sabe que vão vir coisas piores sobre você. Deus não, Davi. Foi o caso de Saul com o nome do rei Agag, com o caso do rei Agag. Exatamente. Exatamente. E os próprios irmãos, o Gerson está lembrando, os próprios irmãos Salomão matou. Para não ter risco de alguém tomar o trono, vou matar todo mundo. Mas vocês estão entendendo? E Salomão era assassino? Vamos voltar ao assunto do início. Ele era assassino? Vamos numa aula específica. Se eu entrar nesse assunto, esse assunto é muito polêmico. O Gerson está pedindo para eu falar sobre não matarás. E tudo o que é matar e o que não é matar. Não, e não é só isso. Por exemplo, na lei brasileira, se alguém aponta a arma para mim e eu matei ele, eu não matei. Vocês sabiam disso? Qual é o nome disso? Legítima defesa. Não é morte, não é assassinato. Eu não assassinei. É por isso que é um assunto muito delicado. Se eu entrar nesse assunto hoje, todo mundo vai querer dar a sua opinião e discutir. Então a gente está com o tempo em cima da hora e eu preciso encerrar a abertura da aula hoje. Então não vamos entrar nesse assunto hoje, mas eu prometo que falo durante esse módulo. Tá bom? Claro. A irmã está falando em que situação Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. É importante vocês saberem, eu repito. Eu comecei a falar sobre isso no início. A questão de ser segundo o coração de Deus não era que Davi fazia alguma coisa que o promovesse como segundo o coração de Deus. Era que Deus colocou no coração dele. Bom, qual é a intenção do meu coração? A intenção do meu coração é levantar um rei sobre Israel. Já que o povo, eu não queria levantar um rei, mas já que o povo escolheu, também não vai ser Saul que não me agrada. Vai ser alguém segundo o meu coração, ou seja, de acordo com a minha vontade. Acabamos de receber uma oferta aqui. Um Ford. Um carro, alguém esqueceu no banheiro. Chave de um Ford. Irmã, é oferta mesmo? Está confirmado? Posso dar o testemunho? Rapaz, a gente começa a falar de prosperidade de Salomão, já começa a chegar bênçãos. É assim. Salomão, senão a gente saía com o carro já daqui hoje. Muito bom, irmão. Eu vou anotar essa, deixa eu anotar aqui. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Jesus foi o primeiro. Eu vou anotar essa aqui. Para eu fazer essa piada na próxima aula. Está aqui. Está anotado. No momento que Deus decidiu tirar Saul. Isso quando Davi ainda pastoreava as ovelhas. Tá? Sabedoria independe do seu temperamento. Ele perguntou qual é o quê? Qual é a dificuldade do colérico adquirir esse nível de sabedoria? A sabedoria é indiferente em relação ao seu temperamento. Tá? Você sempre, como colérico, como sanguíneo, qualquer um que for o seu temperamento, você vai continuar cometendo alguns erros do seu temperamento. Mas com a sabedoria é totalmente diferente. Porque a sabedoria ela evita os transtornos, evita a ruptura de amizades, evita os problemas matrimoniais. A sabedoria evita o desgaste financeiro. Então,
Exatamente. Mas problema você vai ter o resto da sua vida. Você não pode achar, eu vou adquirir sabedoria, vou virar crente, agora acabaram os meus problemas. Não. Vai continuar para sempre os problemas. Só que o nível de resposta, da sua resposta pessoal aos problemas vai ser totalmente diferente. Porque agora você está instruído em toda a sabedoria, você sabe como conduzir a situação. A pior coisa para o ser humano é quando ele entra no problema e não sabe como conduzir a situação. E aí que entra os erros, e aí que você atrai tragédias para a sua vida. Porque você não sabe conduzir a situação, e a sabedoria, ela te dá o poder de conduzir o problema, de conduzir a situação e rapidamente, escute isso, rapidamente sair do problema. Porque tem crente que está 20 anos na prova. Meu irmão, como é que está? Estou desde 1978 na prova, porque quando o Jeová bota na prova, ninguém pode tirar. Então, irmão, eu vou te dar uma oferta. Toma aqui, irmãos. Não posso aceitar que eu estou na prova. Estou na prova, não posso. E foi o primeiro caso de assalto invertido da história. Sabe como é que é o assalto invertido? O cara imobilizou o cara e botou os 50 reais dentro do bolso. Foi o contrário, né? Normalmente o cara faz isso para roubar e fez para botar. E abençoou a vida do irmão que estava na prova há 27 anos. Continuando, versículo 33. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Isso está, estou continuando, 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Aí o 32 fala, compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Aí continua, discorreu sobre todas as plantas, todas. Ou seja, um botânico, né? Foi para a rua, essa plantinha, deixa eu anotar, deixa eu desenhar. Hoje eu não vou fazer nada mesmo, o movimento está fraco no banco. E discorreu sobre a plantinha que crescia no muro, todos os animais, aves, répteis e peixes. Meu irmão, é muita coisa. O que nós levamos 50 anos, 100 anos para analisar e botar no livro de história, de biologia, Salomão fez em 30 anos aqui, sozinho. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Isso aqui é uma coisa interessante em 1 Reis. Enviados de todos os reis da terra. Não de alguns, porque a Bíblia é muito específica, principalmente no hebraico. Alguns e alguns, todos são todos. Alguns reis da terra enviavam seus representantes. Não, todos. Todos os reis que existiam na terra preparavam a comitiva e mandavam até Salomão. Uma dessas comitivas foi bem detalhada na Bíblia. Qual foi? Não, Rainha de Sabá. Foi bem detalhado. Quantos carros ela levou, qual foi o ouro, roupas, festivais, a púrpura, a mirra e não sei o quê. Tudo que ela levou de presente para Salomão. E também detalha o que Salomão fez com ela. Abriu os tesouros da casa, mostrou todos os tesouros, o templo, e expôs toda a sabedoria que ele tinha para ela. Tá? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, que... Hã? Ele ficou apaixonado? É? Está na Bíblia? Hã? Está na Bíblia? Hã? As correntes teológicas. Eu falo isso quando eu não sei o negócio. Aí eu falo assim, as correntes teológicas dizem... Aí, olha que legal. Até hoje, a história que corre em Israel é que a Etiópia, né, é um fruto da ligação de Salomão com a rainha de Sabá, que era negra. Que veio da África. E esse fruto gerou... como é que se fala? Mestiço? Não, mesticismo é... Miscigenação, obrigado. Uma miscigenação da raça já existente etíope da época. E perdido. Também, claro, diante de... A irmã está falando que a Bíblia pode ter relatado os tesouros que a rainha trouxe e os tesouros que Salomão mostrou para ela, para mostrar a insignificância dos outros erros, dos outros reinos em relação a Israel. Também.
né? A Bíblia deixa claro que não existia reino mais poderoso, mais rico do que na época de Salomão, do que o reino de Israel na época de Salomão. Tá? Então eu quero encerrar a aula introdutória de hoje falando o seguinte. Eu acredito que o livro de Provérbios é um dos 3 livros principais da Bíblia para uma vida de vitória cotidiana. Isso é o que eu acredito. Porque Provérbios, ele esclarece coisas que estão nos nossos olhos, mas a gente não consegue ver. E nos piores momentos da minha vida, eu falo isso como testemunho pessoal, Provérbios me levantou. Eu lia Provérbios, eu falo, nunca mais eu vou errar nisso, nunca mais eu vou seguir por esse caminho, agora é assim, acabou e assado. Na minha vida empresarial, Provérbios sempre me guiou. Sempre. Essa questão de, por exemplo, que nós lemos sobre pedir conselhos, isso aí, eu comecei minha vida empresarial sabendo disso. Eu não tomo uma decisão sem buscar conselhos. Meus pais, meus pastores, mentores empresariais, consultores, minha equipe, etc, etc. Então, nós precisamos, eu gosto de falar isso, nós precisamos diminuir a nossa margem de erro para sermos felizes. Se a gente erra muito, a gente está sempre na corda bamba da felicidade com a infelicidade. Se a gente diminui a margem de erro, a chance e a probabilidade de sermos felizes é muito maior. E Provérbios foi escrito para isso, para diminuir a nossa margem de erro e para nos levantar como homens e mulheres felizes aqui na terra. Porque, meu irmão, o céu é muito bom, mas enquanto não subirmos, vamos ser felizes na terra. Porque isso é promessa. Deus prometeu 2 tipos de vida para a gente. A vida eterna, que você só vai ter quando passar dessa para melhor, e a vida em abundância que é aqui na terra. Então, se você não está vivendo uma vida em abundância na terra, você está fora do padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos. O padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos é uma vida em abundância. E a vida em abundância, querido, precisa estar alinhada com todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque se você está com muito dinheiro no bolso e teu casamento vai mal, você está infeliz. Se você está com um casamento maravilhoso, com dinheiro no bolso, mas um filho teu está doente, você está infeliz. Ou seja, todas as áreas da sua vida têm que estar alinhadas com um propósito eterno e tem que estar funcionando bem para que a sua vida seja abundante. Quantos estão entendendo? A Bíblia, em Provérbios, dá conselhos tão pequenos. Nós vamos ler sobre isso. Olha, não vá muitas vezes na casa do seu irmão, não. Um dia ele pode se encher o saco de você e nunca mais te receber. É isso ou não é? Entendeu, Fred? Eu aproveito a aula para mandar umas... Tal, Fred. Tal. Fred sai do trabalho, já vai direto. Pastor, estou aqui embaixo, pastor. Estou brincando, Fred. Hã? O recado é nominal, porque temos liberdade para nos advertir. Com alguns eu mando sem nome, quando eu não tenho liberdade. Eu mando pela cor da blusa, irmão de azul. Amém? Mas dos pequenos detalhes, até as coisas que nos fazem tropeçar e dificilmente se levantar, como nós lemos o caso da mulher adúltera, Salomão tratou, e nós vamos passar esses meses nos tratando na palavra, para que a nossa margem de erro diminua e a gente comece a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Salomão, e encerro com essas palavras, foi o homem mais rico que já existiu. E os conselhos de riqueza abalizados na palavra de Deus estão em Provérbios. Vou repetir. Os conselhos e os conceitos de riqueza balizados na palavra estão em Provérbios. Salomão dá todas as dicas para você se tornar um homem ou uma mulher muito bem sucedido financeiramente, o que também é promessa do Senhor para a sua vida. E nesses 2 meses, nós vamos estudar, esmiuçar esses versículos para que sejamos acrescentados. Amém? Vamos ficar de pé. Queridos, lembrando o seguinte, é um aviso muito importante. Do dia 17, dia 18 de agosto, o que vai acontecer aqui na igreja? Simpósio de liderança judaico-cristã. Entendeu? O pastor Ezio tem que trazer a igreja toda, pastor. Toda. Tá? Falou que sim, ó. Você vira. Falou que sim, então já era.
E o simpósio de liderança judaico-cristã, nós estamos trazendo o Dr. Adolf Reutemann, curador dos pergaminhos do Mar Morto, diretor do Museu de Israel, doutor em ciência da religião, um homem que acompanhou as escavações que descobriram o livro original de Isaías, ali em Qumran, os famosos pergaminhos do Mar Morto. Nós conseguimos uma agenda com ele, estamos trazendo esse homem aqui. Estamos trazendo também o famoso arqueólogo que nós conhecemos bem, Eli Bar David, judeu messiânico, diretor do Jerusalem Biblical Institute, que é o Instituto Bíblico de Jerusalém, um professor, um mestre usado por Deus, israelense, e vai estar conosco também, assim também como a pastora Naira e o pastor Joaquim José, que é um homem especializado também em liderança, o Eli, já falei. Então vão ser 4 preletores, 2 nacionais e 2 internacionais, de altíssimo nível. O simpósio, alguns já devem ter recebido por e-mail, mas os cartazes já estão na gráfica, vão chegar essa semana. Nós vamos ter vagas limitadas, o simpósio é cobrado. O que é um simpósio, para quem não sabe? Vai ser uma conferência e vamos ter uma mesa diretora formada por reitores de universidades estrangeiras e nacionais que vão conduzir as perguntas também aos doutores, PhDs, etc., as pessoas que vão estar aqui ministrando, palestrando para a gente. Então, é imperdível. 17 e 18 de agosto, as maiores informações estão com o Fred. Levanta a mão aí, Fred. Então, você está interessado em fazer sua inscrição, fala com o Fred. Esse simpósio está sendo divulgado no Brasil todo. Sábado agora estou viajando para o Nordeste, vou pregar em 3 cidades diferentes, e um dos motivos é o simpósio. Então, está vindo gente do Brasil todo. Eu aconselho você, que é principalmente da igreja e do CTPA, está logo inscrito, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida financeira, nossa vida emocional, sentimental. Senhor, firma-nos na tua palavra, que é a verdade. Dá-nos espírito de sabedoria, para que possamos, a partir de hoje, Senhor, estabelecer o teu reino na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios e em tudo que fazemos. Pai, nós dependemos de Ti e confessamos isso diante dos homens. Tu és, Senhor, a nossa referência. Tu, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Leva-nos para a nossa casa debaixo da Tua proteção. Pai, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Guarda e livra-nos de todo o mal. Que Teu poder, a Tua glória, Senhor, a Tua majestade esteja sempre nos rondando e nos blindando contra todo ataque das trevas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Que Deus te abençoe muito. Uma boa semana. Shalom.